Iogurte grego natural, caseiro, muito fácil de fazer. Você vai precisar de 1 litro de leite, eu tô usando o integral, mas pode ser o desnatado. Agora leve ao fogo médio até formar essas pequenas bolhas no canto da panela e desligue. Adicione 5 colheres de leite em pó cheias em um recipiente e 1 copo de iogurte natural. E mistura tudo. Quando você conseguir deixar o dedo no leite por 10 segundos sem se queimar, tá na hora de transferir para um recipiente que tenha tampa e adicionar toda a nossa mistura. Mexa bem até que tudo fique muito bem diluído. Agora tampe e leve para um local escuro em temperatura ambiente por pelo menos 8 horas. E depois deixe por pelo menos 2 horas na geladeira. E tá pronto, gente. Fala sério, olha a cremosidade disso. Essa receita rende absurdamente, fica muito barato. Já salva e vai... Iogurte grego natural, caseiro, muito fácil de fazer. Você vai precisar de 1 litro de leite, eu tô usando o integral, mas pode ser o desnatado. Agora leve ao fogo médio até formar essas pequenas bolhas no canto da panela e desligue. Adicione 5 colheres de leite em pó cheias em um recipiente e 1 copo de iogurte natural. E mistura tudo. Quando você conseguir deixar o dedo no leite por 10 segundos sem se queimar, tá na hora de transferir para um recipiente que tenha tampa e adicionar toda a nossa mistura. Mexa bem até que tudo fique muito bem diluído. Agora tampe e leve para um local escuro em temperatura ambiente por pelo menos 8 horas. E depois deixe por pelo menos 2 horas na geladeira. E tá pronto, gente. Fala sério, olha a cremosidade disso. Essa receita rende absurdamente, fica muito barato. Já salva e vai... Iogurte grego natural, caseiro, muito fácil de fazer. Você vai precisar de 1 litro de leite, eu tô usando o integral, mas pode ser o desnatado. Agora leve ao fogo médio até formar essas pequenas bolhas no canto da panela e desligue. Adicione 5 colheres de leite em pó cheias em um recipiente e 1 copo de iogurte natural. E mistura tudo. Quando você conseguir deixar o dedo no leite por 10 segundos sem se queimar, tá na hora de transferir para um recipiente que tenha tampa e adicionar toda a nossa mistura. Mexa bem até que tudo fique muito bem diluído. Agora tampe e leve para um local escuro em temperatura ambiente por pelo menos 8 horas. E depois deixe por pelo menos 2 horas na geladeira. E tá pronto, gente. Fala sério, olha a cremosidade disso. Essa receita rende absurdamente, fica muito barato. Já salva e vai... Iogurte grego natural, caseiro, muito fácil de fazer. Você vai precisar de 1 litro de leite, eu tô usando o integral, mas pode ser o desnatado. Agora leve ao fogo médio até formar essas pequenas bolhas no canto da panela e desligue. Adicione 5 colheres de leite em pó cheias em um recipiente e 1 copo de iogurte natural. E mistura tudo. Quando você conseguir deixar o dedo no leite por 10 segundos sem se queimar, tá na hora de transferir para um recipiente que tenha tampa e adicionar toda a nossa mistura. Mexa bem até que tudo fique muito bem diluído. Agora tampe e leve para um local escuro em temperatura ambiente por pelo menos 8 horas. E depois deixe por pelo menos 2 horas na geladeira. E tá pronto, gente. Fala sério, olha a cremosidade disso. Essa receita rende absurdamente, fica muito barato. Já salva e vai... Iogurte grego natural, caseiro, muito fácil de fazer. Você vai precisar de 1 litro de leite, eu tô usando o integral, mas pode ser o desnatado. Agora leve ao fogo médio até formar essas pequenas bolhas no canto da panela e desligue. Adicione 5 colheres de leite em pó cheias em um recipiente e 1 copo de iogurte natural. E mistura tudo. Quando você conseguir deixar o dedo no leite por 10 segundos sem se queimar, tá na hora de transferir para um recipiente que tenha tampa e adicionar toda a nossa mistura. Mexa bem até que tudo fique muito bem diluído. Agora tampe e leve para um local escuro em temperatura ambiente por pelo menos 8 horas. E depois deixe por pelo menos 2 horas na geladeira. E tá pronto, gente. Fala sério, olha a cremosidade disso. Essa receita rende absurdamente, fica muito barato. Já salva e vai... Iogurte grego natural, caseiro, muito fácil de fazer. Você vai precisar de 1 litro de leite, eu tô usando o integral, mas pode ser o desnatado. Agora leve ao fogo médio até formar essas pequenas bolhas no canto da panela e desligue. Adicione 5 colheres de leite em pó cheias em um recipiente e 1 copo de iogurte natural. E mistura tudo. Quando você conseguir deixar o dedo no leite por 10 segundos sem se queimar, tá na hora de transferir para um recipiente que tenha tampa e adicionar toda a nossa mistura. Mexa bem até que tudo fique muito bem diluído. Agora tampe e leve para um local escuro em temperatura ambiente por pelo menos 8 horas. E depois deixe por pelo menos 2 horas na geladeira. E tá pronto, gente. Fala sério, olha a cremosidade disso. Essa receita rende absurdamente, fica muito barato. Já salva e vai... Iogurte grego natural, caseiro, muito fácil de fazer. Você vai precisar de 1 litro de leite, eu tô usando o integral, mas pode ser o desnatado. Agora leve ao fogo médio até formar essas pequenas bolhas no canto da panela e desligue. Adicione 5 colheres de leite em pó cheias em um recipiente e 1 copo de iogurte natural. E mistura tudo. Quando você conseguir deixar o dedo no leite por 10 segundos sem se queimar, tá na hora de transferir para um recipiente que tenha tampa e adicionar toda a nossa mistura. Mexa bem até que tudo fique muito bem diluído. Agora tampe e leve para um local escuro em temperatura ambiente por pelo menos 8 horas. E depois deixe por pelo menos 2 horas na geladeira. E tá pronto, gente. Fala sério, olha a cremosidade disso. Essa receita rende absurdamente, fica muito barato. Já salva e vai...
Iogurte grego natural caseiro, muito fácil de fazer. Você vai precisar de 1 litro de leite, eu estou usando o integral, mas pode ser o desnatar. Agora leve ao fogo médio até formar essas pequenas bolhas no canto da panela e desligue. Adicione 5 colheres de leite em pó cheias em um recipiente e 1 copo de iogurte natural. E mistura tudo. Quando você conseguir deixar o dedo no leite por 10 segundos sem se queimar, tá na hora de transferir para um recipiente que tenha tampa e adicionar toda a nossa mistura. Mexa bem até que tudo fique muito bem diluído. Agora tampe e leve para um local escuro em temperatura ambiente por pelo menos 8 horas. E depois deixe por pelo menos 2 horas na geladeira. E tá pronto, gente. Fala sério, olha a cremosidade disso. Essa receita rende absurdamente e fica muito barato. Já salva e vai... Iogurte grego natural caseiro, muito fácil de fazer. Você vai precisar de 1 litro de leite, eu estou usando o integral, mas pode ser o desnatar. Agora leve ao fogo médio até formar essas pequenas bolhas no canto da panela e desligue. Adicione 5 colheres de leite em pó cheias em um recipiente e 1 copo de iogurte natural. E mistura tudo. Quando você conseguir deixar o dedo no leite por 10 segundos sem se queimar, tá na hora de transferir para um recipiente que tenha tampa e adicionar toda a nossa mistura. Mexa bem até que tudo fique muito bem diluído. Agora tampe e leve para um local escuro em temperatura ambiente por pelo menos 8 horas. E depois deixe por pelo menos 2 horas na geladeira. E tá pronto, gente. Fala sério, olha a cremosidade disso. Essa receita rende absurdamente e fica muito barato. Já salva e vai... Iogurte grego natural caseiro, muito fácil de fazer. Você vai precisar de 1 litro de leite, eu estou usando o integral, mas pode ser o desnatar. Agora leve ao fogo médio até formar essas pequenas bolhas no canto da panela e desligue. Adicione 5 colheres de leite em pó cheias em um recipiente e 1 copo de iogurte natural. E mistura tudo. Quando você conseguir deixar o dedo no leite por 10 segundos sem se queimar, tá na hora de transferir para um recipiente que tenha tampa e adicionar toda a nossa mistura. Mexa bem até que tudo fique muito bem diluído. Agora tampe e leve para um local escuro em temperatura ambiente por pelo menos 8 horas. E depois deixe por pelo menos 2 horas na geladeira. E tá pronto, gente. Fala sério, olha a cremosidade disso. Essa receita rende absurdamente e fica muito barato. Já salva e vai... Iogurte grego natural caseiro, muito fácil de fazer. Você vai precisar de 1 litro de leite, eu estou usando o integral, mas pode ser o desnatar. Agora leve ao fogo médio até formar essas pequenas bolhas no canto da panela e desligue. Adicione 5 colheres de leite em pó cheias em um recipiente e 1 copo de iogurte natural. E mistura tudo. Quando você conseguir deixar o dedo no leite por 10 segundos sem se queimar, tá na hora de transferir para um recipiente que tenha tampa e adicionar toda a nossa mistura. Mexa bem até que tudo fique muito bem diluído. Agora tampe e leve para um local escuro em temperatura ambiente por pelo menos 8 horas. E depois deixe por pelo menos 2 horas na geladeira. E tá pronto, gente. Fala sério, olha a cremosidade disso. Essa receita rende absurdamente e fica muito barato. Já salva e vai... Iogurte grego natural caseiro, muito fácil de fazer. Você vai precisar de 1 litro de leite, eu estou usando o integral, mas pode ser o desnatar. Agora leve ao fogo médio até formar essas pequenas bolhas no canto da panela e desligue. Adicione 5 colheres de leite em pó cheias em um recipiente e 1 copo de iogurte natural. E mistura tudo. Quando você conseguir deixar o dedo no leite por 10 segundos sem se queimar, tá na hora de transferir para um recipiente que tenha tampa e adicionar toda a nossa mistura. Mexa bem até que tudo fique muito bem diluído. Agora tampe e leve para um local escuro em temperatura ambiente por pelo menos 8 horas. E depois deixe por pelo menos 2 horas na geladeira. E tá pronto, gente. Fala sério, olha a cremosidade disso. Essa receita rende absurdamente e fica muito barato. Já salva e vai... Iogurte grego natural caseiro, muito fácil de fazer. Você vai precisar de 1 litro de leite, eu estou usando o integral, mas pode ser o desnatar. Agora leve ao fogo médio até formar essas pequenas bolhas no canto da panela e desligue. Adicione 5 colheres de leite em pó cheias em um recipiente e 1 copo de iogurte natural. E mistura tudo. Quando você conseguir deixar o dedo no leite por 10 segundos sem se queimar, tá na hora de transferir para um recipiente que tenha tampa e adicionar toda a nossa mistura. Mexa bem até que tudo fique muito bem diluído. Agora tampe e leve para um local escuro em temperatura ambiente por pelo menos 8 horas. E depois deixe por pelo menos 2 horas na geladeira. E tá pronto, gente. Fala sério, olha a cremosidade disso. Essa receita rende absurdamente e fica muito barato. Já salva e vai... Iogurte grego natural caseiro, muito fácil de fazer. Você vai precisar de 1 litro de leite, eu estou usando o integral, mas pode ser o desnatar. Agora leve ao fogo médio até formar essas pequenas bolhas no canto da panela e desligue. Adicione 5 colheres de leite em pó cheias em um recipiente e 1 copo de iogurte natural. E mistura tudo. Quando você conseguir deixar o dedo no leite por 10 segundos sem se queimar, tá na hora de transferir para um recipiente que tenha tampa e adicionar toda a nossa mistura. Mexa bem até que tudo fique muito bem diluído. Agora tampe e leve para um local escuro em temperatura ambiente por pelo menos 8 horas. E depois deixe por pelo menos 2 horas na geladeira. E tá pronto, gente. Fala sério, olha a cremosidade disso. Essa receita rende absurdamente e fica muito barato. Já salva e vai... Iogurte grego natural caseiro.